Dia 24 de abril de 2025. Nosso articulista se encontra aqui na Câmara Municipal, no plenário legislativo, plenário Otacílio Otávio de Oliveira, para mais uma sessão ordinária. Boa noite a você que está chegando agora, compartilha essa live para mais um amigo. A sessão vai começar. Boa noite a todos presentes. Declaro aberto a sessão sobre a proteção de Deus e o espírito democrático. Iniciamos nossos trabalhos. Peço à primeira vice-presidente que leia a ata da sessão anterior. Boa noite a todos. Ata de número 1627, de sessão ordinária da Câmara Municipal de São José do Campestre, realizada no dia 3 de abril de 2025. Aos 3 dias do mês de abril de 2025, às 19 horas, na sede da Câmara Municipal de São José do Campestre, situada na rua Senador Georgino Avelino, número 601, Centro São José do Campestre, sob a presidência da vereadora Marcianello de Oliveira, reúne-se o plenário da Câmara com a presença dos seguintes membros: Marcianello de Oliveira, Monique da Silva Andrade, Valéria Oliveira Nunes da Silva, Régio Luciano Xavier Alves, José Welto Ferreira da Silva, Ana Clara da Silva Borges, Eduardo Fernandes Pereira e Fernando Francisco da Cruz. A presidente dos trabalhos convidou o assessor jurídico da Câmara Municipal para assessorar os trabalhos da noite e, após verificar a existência de quórum, estando presente 8 dos 9 vereadores, declarou aberta a sessão ordinária número 1627, sob a proteção de Deus e com o espírito democrático. A vereadora presidente Marcianello iniciou os trabalhos convidando a primeira vice-presidente vereadora Monique da Silva Andrade para fazer a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada por unanimidade pelos vereadores presentes. Prontamente, a vereadora presidente solicitou que a primeira vice-presidente realizasse a leitura da ordem do dia, projeto de resolução número 004/2025, que modifica a gratificação pelo exercício de atividades administrativas para os membros da mesa diretora da Câmara Municipal de São José do Campestre e dá outras providências. Requerimento número 008/2025 solicita ao Poder Executivo que envie um projeto de lei firmando uma parceria entre o Poder Executivo e a Associação Campestrense de Neurodiversidade, ACN, com a implementação de repasse de subsídio do valor de um salário mínimo. Requerimento número 009/2025. Solicita ao Poder Executivo que envie um projeto de lei firmando uma parceria entre o Poder Executivo e a Academia Poenix Combate de Artes com a implementação de repasse de subsídio do valor de um salário mínimo. Requerimento número 010/2025. Solicita ao Poder Executivo que realize a recuperação das estradas vicinais no nosso município. Requerimento número 011/2025. Solicita à Secretaria de Agricultura o envio da lista de todos os beneficiários dos cortes de terra deste ano a esta Casa Legislativa. Requerimento número 012/2025, solicita ao Poder Executivo a criação de um programa de transporte universitário acessível para as pessoas com deficiência locomotiva no nosso município. Requerimento número 03/2025, solicita ao Poder Executivo um projeto de lei para formalizar o nome da rua Odócia Amélia Fernandes. Logo em seguida, a presidente colocou em votação o projeto de resolução número 004/2025, que foi aprovado por unanimidade. Imediatamente, a presidente colocou a matéria em discussão. Requerimento número 008/2025, requerimento número 009/2025, requerimento número 010/2025, requerimento número 011/2025, requerimento número 012/2025, requerimento número 03/2025, e facultou a palavra. O vereador Eduardo Fernandes saudou os EDs e solicitou que os mesmos iniciassem suas falas sobre os requerimentos propostos. O vereador José Welto Ferreira da Silva iniciou suas palavras saudando os colegas vereadores.
ao público que assiste nas redes sociais, aos presentes no plenário e agradeceu a Deus por tudo. O mesmo ressaltou a importância dos requerimentos apresentados, narrando que visitou algumas comunidades da zona rural e que comprovou a dificuldade de transitar pelas estradas. Cobrou que seja feito um reparo nas estradas para que os moradores da zona rural possam transitar com mais segurança e solicitou a lista dos beneficiários dos cortes de terra. A vereadora Monique da Silva Andrade fez uso da palavra, reforçando o requerimento, solicitando o transporte adaptado para os universitários com deficiência locomotiva. E que, observando a dificuldade da aluna com deficiência que estuda em Natal, enfrentando o deslocamento para estudar, espera obter resposta no Poder Executivo. E afirmou que espera a resposta, que irá cobrar cada requerimento solicitado e que está em busca do melhor para Campestre. Em seguida, a vereadora Valéria Oliveira Nunes da Silva fez uso da palavra, parabenizando a Associação Campestrense de Neurodiversidade pelo belo e importante trabalho e também ressaltou a importância do seu requerimento para ajudar no custeio das atividades para continuar o trabalho tão importante desenvolvido pela mesma. Retomando sua fala, o vereador Eduardo Fernandes Pereira disse que é a favor dos requerimentos das associações e se propôs aos colegas vereadores buscar emendas para a Associação Campestrense de Neurodiversidade. Em seguida, o vereador Fernando Francisco da Cruz saudou a todos, convidou a população e as entidades para participarem das audiências públicas e assim colocarem suas ações da LDO, pois tem uma previsão de recursos para serem gastos com essas entidades e votou favorável aos requerimentos apresentados. A vereadora Ana Clara de Silva Borges saudou a todos os colegas vereadores, ao público que veio prestigiar e agradeceu a Deus. E iniciou suas palavras fazendo observações sobre o projeto de resolução número 004/2025, mas para o bem da casa e de todo, votou favorável. Logo após, o vereador Régio Luciano Xavier Alves iniciou suas palavras saudando a todos os presentes, pediu que o Executivo faça valer os recursos que os municípios recebem, enfatizou a importância dos subsídios para associações e pediu o apoio dos vereadores da situação junto ao prefeito. Quanto ao projeto de resolução número 004/2025, que cria a gratificação do cargo de segundo vice-presidente e regulamenta o pagamento das outras gratificações que já vinham sendo pagas há vários anos sem legalidade. A vereadora presidente colocou em votação o projeto de resolução número 004/2025, requerimentos número 008/2025, 009/2025, 010/2025, 011/2025, 012/2025, 013/2025, que foram todos aprovados por unanimidade por todos os presentes. Não havendo nada mais a tratar, a senhora presidente declarou encerrada a sessão. Coloco a ata em votação, os que permaneçam e os que foram contra se manifestem. Aprovado por unanimidade. Peço à vice-presidente que leia a matéria de expediente. Projeto e Lei do Executivo, número 007/2025, dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração do Orçamento Geral do Município para o exercício de 2026 e dá outras providências. Projeto de Lei do Legislativo número 001/2025 dispõe sobre a denominação da praça pública que será construída entre a Rua Vereador Manuel Cardoso da Silva e a RN 093, Afrísio Marinho dos Santos. Projeto de Lei do Legislativo número 002/2025 dispõe sobre denominação da Rua Odácia Amélia Fernandes e dá outras providências. Projeto de Lei do Legislativo número 003/2025 dispõe sobre o reconhecimento de utilidade pública municipal da Associação Campestrense Esportiva, ACE. Requerimento número 014/2025 solicita ao Poder Executivo a limpeza do bairro dos Tanques. Requerimento número 15/2025 solicita ao Poder Executivo Municipal que apresente projeto de lei propondo a criação da Guarda Municipal. Ordem do dia,
Requerimento 014, solicitar ao Poder Executivo a limpeza do bairro dos Tanques. Requerimento 015, solicitar ao Poder Executivo Municipal a presença do projeto de lei com pontos de criações da Guarda Municipal. Colocando a matéria em discussão, a palavra está facultada aos senhores vereadores. A palavra continua facultada. Quem botou o requerimento? Boa noite a todos. Boa noite, colegas, presidente. Boa noite a todos que estão em casa. Quero agradecer a participação de todos aqui presentes e do pessoal que está em casa, né, nos acompanhando. É de suma importância. O projeto de lei que foi apresentado, né, vou só falar um pouco sobre ele, a importância, que é do pessoal da Associação Campestrense Esportiva, né? É um trabalho que é indiscutível, falar da importância para as crianças e os jovens, um trabalho que vem sendo feito desde 2019, né? Começaram no ginásio, tinha pouco tempo para trabalhar com as crianças, depois foram para a quadra, e hoje, o ano passado, conseguiram reconhecimento, né? E aqui a gente colocou para utilidade pública municipal, para ser reconhecida, né? Visando essa importância e parabenizar a Adriana, a diretora, todos que estão aqui, Jaian, Edilene, e o pessoal, né, que participa, as crianças, os jovens. Isso é bom para a saúde, tanto física quanto mental, né? Sabendo que nossos jovens hoje estão muito ociosos, o mundo das drogas está aí, e isso afasta, né, essa realidade dos nossos jovens e nossas crianças. A inclusão social também. E sobre o requerimento 014 de 2025, que é para a limpeza lá do bairro dos Tanques,
que eu pedi o requerimento número 005, que é para dar continuidade à obra, não foi atendido, né? Eu me encontrei com o prefeito em Natal, fui questionar e fui perguntar se tinha algum prazo, se alguma coisa, e não senti interesse da parte dele em relação a essa obra. Chegando até a invalidar a minha fala e a fala dos moradores que cobram essa obra, né? Então, mediante a isso, eu venho aqui pedir a limpeza daquele bairro, né? Tanto ali da galeria, nas proximidades, quanto lá nos tanques mesmo, naquela parte que tem aquelas pedras, porque o matagal está tomando conta, já foram encontradas cobras em casa de moradores, segundo me relataram, né? E está intransitável, literalmente. Tanto o lixo, entulho, e esse não é uma realidade apenas daquele bairro, né? Queria eu que fosse. Eu sou oposição, mas eu queria muito que fosse a realidade apenas daquele bairro. Mas não é. 100 dias de governo se passaram. Os prefeitos das cidades círculo vizinhas fizeram avaliações dos seus mandatos até hoje, avaliações positivas, e aqui nada foi feito. Acredito eu, porque não tem nada para se falar, né, de positivo. Mas torço muito que essa realidade mude, que a cidade volte a ser limpa, que os buracos sejam tapados, que o lixo seja recolhido, né, que o comércio volte a andar, porque está parado, né, e que nossa população volte a ter esperança, né? Que o pessoal que venha de Natal, da capital, para nos visitar, como vieram na Semana Santa, né? Não tem nada de produtivo para falar, é todo mundo se lamentando, é uma realidade que a gente, tanto como morador, eu como moradora da cidade, e transito nos bairros, transito na rua, eu vejo essa realidade. O povo que vieram da capital só tem coisas negativas para falar. É lixo, é entulho, animais soltos na rua, né? Então, que essa realidade mude. Então, o projeto de hoje é justamente esse, né? A limpeza daquele bairro. A limpeza e que mantenha limpa, né? Não só aquele bairro, mas como toda a nossa cidade. Como eu estou focando no bairro dos Tanques, devido àquela obra inacabada, e é um cenário que está só ficando pior, né? Vamos dizer assim. Então, desde já, peço que o prefeito atenda a esse requerimento, né? E busque, porque a gente sabe que quando quer, dá para fazer. E busque tentar fazer aquela obra, dar continuidade àquela obra, porque a população pede socorro lá daquele bairro. Todos os dias eu passo por lá, todos os dias tem uma reclamação nova de algum morador. E é isso. Obrigada a todos. A palavra continua facultada. Pela ordem do excelentíssimo presidente, novos colegas vereadores, senhoras e senhores aqui presentes, associações, pessoal da quadrilha do bairro da Paraíba, funcionário aqui da casa, vice-prefeito antes, Andrade, em nome aqui das mulheres, quero saudar aqui Dona Vera, que está nos visitando, veio de Fortaleza, está visitando aqui a Câmara, que é minha sogra. E uma boa noite a todos vocês, São José do Campestre. E principalmente quem não está nos assistindo nesse momento pelos canais da internet. Valéria, eu queria iniciar minhas palavras antes de dizer a pauta, mas que
essa cobrança sua é justa e ser muito, somente assim, a questão do bairro dos Tanques, porque você é uma pessoa que conhece bem, reside ali próximo e sabe que realmente é um sofrimento para aquele povo. E eu tenho certeza que todos os vereadores vão votar a favor do requerimento e vai ser aprovado. E vão pedir que o executivo, que é quem executa, que executa essa limpeza do nosso município. Mas antes de tudo, eu queria hoje os projetos de lei que foi apresentado, que aqui não está em debate, quer dizer, mas são os projetos importantes, somente o projeto da LDO, o da associação, que para reconhecer essas guerreiras que vêm ajudando o esporte na nossa cidade, ajudando os jovens, isso é importantíssimo. Que eu tenho certeza que vai ser encaminhado para a comissão e eu tenho certeza que vai ser aprovado também pela essa casa. Como também o projeto de lei que se trata também da rua lá do bairro Frei Damião, que vai denominar, que é uma rua que está sem nome, já está legalizada na prefeitura, mas tem um nome legalizado. E na pauta, tirando os projetos, sobrou para discussões dois requerimentos aqui, na ordem do dia, que é o requerimento da nossa vereadora Valéria, que, como ela falou, que vem pedir aqui oficialmente à prefeitura que realize limpeza daquele bairro. Eu vou mais além, não só do bairro, vamos limpeza de toda a nossa cidade, de toda a nossa parte urbana, realmente está deixando a desejar. Isso aí, eu me lembro que quinta-feira, foi na quarta-feira passada, antes da Semana Santa, a gente estava num seminário da FERMUD e me encontrei com o prefeito lá, juntamente com o vereador Elton, e ele falava algumas coisas que ia conseguir, e eu falei com o prefeito, disse, mas, Eribaldo, você não conseguiu nem limpar a cidade, nem fazer as coletas corretas. Ele disse, realmente, Luciano, é uma coisa que eu estou devedora, mas eu vou realizar em breve. E dessa conversa para cá, já tem mais de 10 dias e continua a cidade suja. Mas vamos aqui requerer mais uma vez e pedir. Como também esse requerimento que é da minha autoria, que nada mais é que requerendo que o executivo elabore um projeto e legalize a guarda municipal. Que hoje a gente vê as cidades que têm a guarda municipal, ajuda muito, né, hoje. A gente vê um exemplo ali aqui na cidade, bem próxima a gente, que tem guarda municipal, que é a cidade de Serra Caiada, que é um dos exemplos lá, em termos de violência, e sabendo que recurso no Ministério da Justiça tem recurso para implantar a guarda, recurso para viatura e para equipar a guarda municipal. Eu espero que esse pedido, que nada mais que é o pedido ao prefeito, que seja aprovado aqui em um plenário e que o executivo legalize, manda um projeto e crie essa guarda municipal aqui do município de São José do Campestre, que é uma coisa que já era para a gente já ter essa guarda municipal uns 10 anos atrás. Mas aqui é o pedido, mais uma vez, da minha pessoa, estou fazendo, autoria, juntamente com a vereadora Márcia, a vereadora Valéria, Monique e o vereador Elton. A gente subscreveu nós 5 e estamos pedindo que seja criada essa guarda municipal. Passamos 100 dias de governo, já estamos, já bem dizer, aos 4 meses. Eu esperava, como todo município, que nos 100 dias, que hoje é bem fácil, não precisa nem vir em uma rádio, nem muito menos na Câmara, nas redes sociais, fazer um relato dos 100 dias de governo. A gente viu aí os 100 dias de Pacifica, os 100 dias do governo de Itangará e outras cidades. E Campestre, eu pelo menos eu não vi assim um relatório dos 100 dias de governo. Infelizmente, as cobranças que vêm
a minha pessoa como vereador é só de coisas negativas. Vou aqui dar um exemplo bem claro. O comerciante da nossa cidade estão reclamando o movimento da nossa cidade, que não tem movimento, que o comércio está parado, e a gente sabemos que é a falta, às vezes, do poder executivo estar movimentando, circulando o dinheiro da nossa cidade. Não sei o que está acontecendo, mas é uma reclamação muito grande. Eu, conversando com uma pessoa que é ligada à Secretaria de Obras, dizendo que a falta de material para a Secretaria executar algum serviço na área de obra é uma coisa que não tem. Eu não sei se já foi legalizada a licitação, mas não tem. A limpeza dos bairros, que eu não citei aqui mais uma vez, a questão do lixo. Os ônibus escolares, péssimo estado, alguns até com IPVA atrasado, janelas quebradas. Isso é uma coisa que o dinheiro tem, é questão de gestão para fazer com que esses ônibus rodem em perfeito estado no nosso município. A questão dos carros da saúde, tem muita gente reclamando que perdeu consulta, uns perdeu até alguns exames sérios, cirurgias, por falta de um apoio, não ter um veículo que leve essa pessoa até Natal. Isso tudo está acontecendo na nossa cidade. Infelizmente, aqui eu quero dizer a vocês, a todos que estão me ouvindo, a gente não tem muito a comemorar esses 100 dias. Eu acho que para não ter até uma praça que foi dada a ordem de serviço para começar, que falou que a obra era 1 milhão e tanto, que não é, só é 600 e poucos mil, e na realidade, outra coisa gravíssima, nós estamos perdendo recursos federais. Essa praça tinha um recurso que o ex-prefeito conseguiu, e as informações que eu tenho, que por atraso de projeto, Campestre perdeu os 500 e poucos mil reais para a conclusão dessa obra, que eu não sei se o prefeito vai conseguir uma nova emenda, como é que vai fazer, mas a obra que está começando em Campestre, ela não é uma obra completa igual era, porque Campestre perdeu recurso na área de saúde. Isso é um assunto muito grave, porque na hora que uma cidade tão carente, que somos carentes de recursos, e tem o luxo de perder recursos, que está aqui garantido, e perder por falta de gestão, é uma coisa que a gente não pode permitir. É uma coisa que isso é um atraso para São José de Campestre, um atraso na administração São José de Campestre. Quero também aqui falar, no modo geral, a gente tem uma administração que parece que a gente não iniciou ainda, a gente não, é como está dizer assim, querendo começar, mas não começou. É uma administração que alguém pode até dizer que é melhor, que é isso e aquilo, mas se pergunta a cada cidadão de Campestre o que é que tem sido feito, que o recurso está vindo. Todo mês Campestre recebe aí em torno de mais de 5 milhões de reais. Estão vindo. A parte da folha, a gente somos sabedores pela decisão que houve. Existe menos funcionários contratados, está economizando dinheiro. Era para esse dinheiro estar sendo investido em outras coisas, enquanto não se legalizou. Que a gente sabia que antes tinha em torno de 1.000 e quase 1.300 contratados. Agora não tem a metade desses, ou menos, por enquanto. Isso tudo é o que está acontecendo com o São José de Campestre. São as coisas, fora outras coisas mais sérias, que aqui a gente está chegando, as denúncias estão sendo apurado. Eu não vou ser aqui ao ponto de falar alguma coisa que aconteceu com a educação,
aconteceu com isso, com B, sem ter ainda as provas concretas. Mas somos sabedores que também, toda a população, maioria sabe, que tem muitas coisas erradas em São José do Campestre. E a gente, como vereador, aqui não só para Luciano, nem só para aqui, para a oposição, mas para todos os vereadores aqui na Câmara, uma das maiores funções nossa é ser fiscal do povo, ser fiscal do dinheiro público. E eu espero que essa administração melhore, ela comece a fazer, dizer assim, a verdadeira administração do São José do Campestre. Porque até agora, alguém pode até dizer que fez alguma coisa, mas até agora eu não vi nada, nem o básico, que é uma coleta de lixo correta, que é uma limpeza na cidade, que é uma água chegando na zona rural. Nem isso, que é um medicamento, que não falta medicamento para o povo, os exames. Mas nem o básico, tem hora que a gente não está tendo na nossa cidade. Aqui eu quero agradecer a vocês todos e pedir a vocês que a gente aprove esses 2 requerimentos que estão em pauta hoje, que todos dois são importantes para São José do Campestre. Muito obrigado. A palavra continua facultada. Boa noite a todos, mais uma vez. Senhora Presidente, colegas vereadores, a todos que estão aqui sempre nos acompanhando, né, acompanhando nosso trabalho, a todos que estão em casa. Quero parabenizar as meninas do vôlei, né, por estarem buscando melhorias para esse projeto, né. Parabenizar não só a elas, mas a todos que buscam desenvolver assim trabalho para a juventude, né, porque esses trabalhos são importantes para ocupar a mente dos jovens, né, fazer com que esses jovens não fiquem com mentes desocupadas para viver coisas mundanas, coisas vazias, né. Então, desde já quero parabenizar e dizer a todos vocês que todo o trabalho que seja voltado para a juventude pode contar comigo. Estou aqui para dar total apoio e estou aqui também para relembrar também os requerimentos que eu apresentei na sessão passada, né? Tendo em vista que o dever do vereador, como o Luciano falou, o dever constitucional do vereador é fiscalizar e cobrar, né, do Poder Executivo. Porém, não tivemos resposta, pelo menos dos meus requerimentos eu não tive uma resposta. E se tornou algo que chegou ao ponto de até a própria população ter que estar postando fotos e cobrando, né, por exemplo, limpeza, para que aconteça, né, o pessoal postando fotos em redes sociais e tudo mais, expondo nossa cidade, porque pessoas de fora já estão vendo como é que está a situação, então, assim, isso só se torna mais feio ainda para a gente, querendo ou não, isso é vergonhoso. Mas, assim, infelizmente, nós, vereadores, não podemos assumir o papel do prefeito, né? Estamos aqui para fiscalizar e cobrar. Então, eu quero reforçar, né, o requerimento que eu enviei na sessão passada sobre a limpeza urbana, né? Volto a dizer, não tenho como assumir o papel do prefeito, né? Então, assim, meu papel eu fiz, enviei o requerimento e estou até hoje aguardando resposta. Sobre o Society também, continua do mesmo jeito, o Society todo danificado, né? Infelizmente não era nem para estar funcionando, né? Porque corre o risco de algum atleta se machucar, mas enfim, requerimento foi enviado, estou aqui aguardando resposta. Mesmo modo foi o requerimento do transporte universitário, né? Para pessoas deficientes, né? Estou aqui aguardando também a resposta do senhor prefeito. E no mais é isso. Não vou estar aqui só jogando requerimento e fingir que isso não é nada importante. Não, vou estar aqui por trás, sim, cobrando e exigindo quando necessário, porque eu não quero ver nossa cidade se afundar, né? Vivo aqui, moro aqui, nasci aqui, então, hoje não é à toa que estou aqui na política, né? Estou aqui realmente para buscar melhoria para a nossa cidade
Então, voltar por trás, sim, cobrando e exigindo do prefeito. Desde já, quero saudar o nosso vice, que está ali sempre nos apoiando, né, nesses trabalhos da casa. E no mais é isso, senhora presidente. Muito obrigada. A palavra continua facultada. Senhora presidente, colegas vereadores, colegas vereadoras, público presente, os amigos que estão aí nas redes sociais. Senhora presidente, eu queria inicialmente requerer a Vossa Excelência que seja feita uma moção de pesar pela morte do Papa Francisco e encaminhada à paróquia São José, em nome de todos os vereadores que fazem esta casa, porque o Papa Francisco, segundo os relatos da história, foi o Papa que esteve mais perto do povo humilde, dos vulneráveis, dos sem-tetos, dos drogados, enfim, de todo aquele povo vulnerável. Então, esta casa tem o dever, senhora presidente, de se manifestar e encaminhar uma moção de pesar à administração da paróquia São José de São José do Campestre, em nome do padre Ivanilson Alexandrino. Também, senhora presidente, eu queria registrar que nós temos em São José do Campestre o SEBRAE com a Sala do Empreendedor, em parceria com a Prefeitura Municipal. Essa Sala do Empreendedor, senhora presidente, no ano de 2024, conseguiu liberar recursos na ordem de R$ 426.800, segundo a estatística do SEBRAE. Esse recurso geraram 152 empregos na comunidade. Queremos parabenizar a equipe, e o coordenador é o ex-vereador Gilvan Dutra, e também a nossa amiga Amália Barbalho, que faz parte da Sala do Empreendedor de São José do Campestre. Também, senhora presidente, quero registrar que na próxima quinta-feira, dia 1º de maio, é o Dia do Trabalho, e quero já parabenizar todos os trabalhadores pelo seu dia de rever as lutas, as batalhas, as conquistas e planejar buscar mais vitórias para a classe trabalhadora. Em nome aqui do nosso colega vereador Eduardo Chiculico, que é um sindicalista, vamos todos participar do evento, né, que vai ser feito pelo sindicato no dia 1º de maio. Também, senhora presidente, quero registrar que entregamos, conforme Vossa Excelência solicitou, o ofício, respondendo o ofício e encaminhando o nome do nosso colega vereador Eduardo Chiculico para compor a Comissão Permanente Geral da Casa Legislativa. Nós comentamos já aqui em sessões passadas que as leis mais importantes do município são as leis orçamentárias. É o plano plurianual, que é elaborado de 4 em 4 anos, a LDO, que ela é elaborada anualmente, e a lei orçamentária anual, que também é elaborada anualmente. Essas leis são participativas, né? E nós até aqui orientamos as entidades, associações que participassem das audiências públicas para colocar ações de interesses na
leis orçamentárias. Tive uma audiência pública da LDO recentemente na Casa da Cultura, compareceram poucas pessoas lá. Mesmo assim, a gente sugeriu que incluísse na Lei Diretiva Orçamentária, a LDO, concessão de subvenção à Associação Campestrense de Neurodiversidade. Também sugerimos para juizitos, mas não consta aqui na LDO. Na audiência pública que a Câmara vai realizar, nós vamos inserir essa ação na LDO. Com relação também à questão do transporte, acho um requerimento da vereadora Monique, com relação ao transporte para deficientes, transporte para universitários deficientes, se eu não me engano, né? E, como a gente questionou aqui a questão da modalidade de ensino que compete ao município, mesmo assim, como tem o transporte que é autorizado levar os universitários para Natal, pode-se ver a possibilidade da demanda dessas pessoas para que a Secretaria de Educação do município possa ver um transporte compatível para esse pessoal. Bom, eu também ouvi os colegas vereadores comentando os 100 dias de governo Eribaldo Lima. Eu quero adiantar para os novos colegas que esse ano vai ser um ano muito difícil para a administração municipal. Todos vocês estão acompanhando, todos vocês têm conhecimento da situação com relação ao pessoal na prefeitura. Estamos aí para ser realizado um concurso público na prefeitura e também na Câmara Municipal. É assim, presidente? Com certeza. E o Ministério Público também orientou a prefeitura com relação ao número de contratados. Foram reduzidos esses contratados que está fazendo falta em algumas secretarias. Veja só, a limpeza pública, como aqui se falou. Há poucos dias nós tínhamos o pessoal e tínhamos as máquinas quebradas. Agora estão com as máquinas consertadas e não tem o pessoal. E isso realmente é preocupante, porque todos nós desejamos que a cidade esteja limpa, que a cidade realmente tenha um aspecto diferente, que venha realmente mostrar um perfil diferente. Com relação também, como falou o nobre colega vereador Régio Luciano, com relação ao recurso da praça, realmente a empresa, o técnico que estava fazendo o projeto dessa praça, foi feito o projeto, já existia um projeto que mais ou menos era a metade da praça ou mais, e o projeto complementar, que era uma emenda de R$500 mil do deputado Robson Farias, e esse técnico não entregou esse projeto na Caixa, penalizando o município, sem conhecimento até do prefeito. E está sendo buscado esse recurso para complementar a obra da praça. E tem boas previsões de sair esse recurso. Com relação à pauta da noite, senhora presidente, tem o projeto de lei 07/2025, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração do orçamento geral do município para o exercício 2026 das providências, que é a nossa LDO. E a senhora está apresentando, vai enviar para as comissões, né? Uhum. E depois de audiência pública, toda essa burocracia. Então, depois, senhora presidente, tem um projeto de lei número 01/2025, dispõe sobre a denominação da praça pública que será construída entre a rua Vereador Manuel Cardoso da Silva
e a RN 093 Afins Marinho dos Santos, de praça vereadora Dulce Nascimento de Lima. Esse projeto de lei é de autoria da vereadora Célia Maria da Silva Lima. Ela não está presente por motivo de saúde, foi a Natal para um tratamento, comunicou a presidente e a nós, colegas vereadores. Portanto, a gente está aqui apresentando esse projeto dela, que é um projeto realmente de uma cidadã que foi vereadora por 7 mandatos aqui na casa, prestou relevante serviço à cidade, principalmente na área da saúde. Era uma pessoa que levava as pessoas enfermas para a sua residência natal. As pessoas ficavam lá 10, 15, 20 dias para ganhar menino, para fazer cirurgia, todo tipo de enfermidade ou situação de saúde, ela estava pronta para ajudar. Eu acho que é uma homenagem merecida. Tem meu voto e peço o voto dos colegas vereadores. Também tem um projeto de lei 002/2025, dispõe sobre a denominação da rua Odócia Amélia Fernandes aos Providências. É um projeto de autoria dos vereadores. Vereadora Marcianello, Monique Andrade, Valéria Nunes, Regis Luciano e José Elton Bosch. Tem o nosso voto favorável a esse projeto. O projeto de lei de número 003/2025 dispõe sobre o reconhecimento de utilidade pública municipal da Associação Campestrense Esportiva. Muito importante, nós procuramos legalizarmos essas entidades, associações, para que ela torne-se entidade de utilidade pública, né, sem fins lucrativos, para poder buscar recursos públicos, sejam recursos municipais, estaduais ou federais. Também essa associação, a gente deve inserir ela na lei, na LDO, para que ela possa receber subvenção do município. Tem o nosso voto. E o requerimento 014/2025 solicita ao Poder Executivo a limpeza do bairro dos Tanques. Eu já falei há pouco tempo, isso é de autoria da vereadora Valéria Olívia Nunes da Silva. Nós realmente estamos torcendo e querendo que toda a cidade seja limpa, não só o bairro dos Tanques, toda, mas infelizmente nós estamos com essa questão de pessoal. Esperamos que, do mais rápido de tempo possível, o prefeito consiga uma forma de contratar pessoal para utilizar essas máquinas e também limpar a cidade. Tem meu voto, nobre colega vereadora. E o requerimento 015/2025 solicita ao Poder Executivo Municipal que apresente um projeto de lei propondo a criação da Guarda Municipal. Esse requerimento, lembro que já votamos aqui em outras períodos legislativos, já votamos esse requerimento, e é um requerimento muito complexo. Tem meu voto, sim, voto favorável, porque isso aqui envolve um orçamento razoável. A Prefeitura Municipal hoje não tem recursos suficientes para implantar uma guarda municipal. Teria que buscar recursos no Ministério da Justiça e também ter a sua contrapartida, né? Mas vamos votar favorável ao requerimento. Senhor presidente, um momento só isso para esclarecer e colocar para a nossa comunidade. Muito obrigado pela atenção de todos. A palavra continua facultada. Eu vou dar só. Boa noite a todos. Tá.
Pela ordem, senhora presidente, quero dar aqui uma boa noite a meus colegas vereadores, a todos vocês que vieram aqui esse dia de hoje assistir a gente, né? Quero dizer a vocês que venham sempre, que aqui essa casa é de vocês, a todos que estão nos assistindo pelas redes sociais, ao pessoal da zona rural, que é onde eu vou na zona rural, o povo também assiste a gente, viu? Isso é muito bom, isso é muito importante, acompanhar nosso trabalho. E eu quero começar aqui, né, parabenizando essa associação por esse trabalho lindo, trabalho esse que vem mostrando sucesso com a juventude. Quero dizer a vocês que tem meu apoio. Senhora presidente, sobre esse projeto de lei 001/2025, eu quero dizer à senhora que tire de pauta, porque a próxima semana eu vou colocar um projeto aqui, que eu não tenho nada contra, eu acho que a mãe do nosso amigo Eribaldo merece, uma mulher que fez por Campestre, tem um legado muito grande, mas eu acredito e tenho certeza que é mais do que justo essa praça ter o nome de Neném Borges, porque esse dinheiro que está lá aplicado foi emenda que foi deixada por ele, então eu acredito, não tenho certeza, que essa praça tem que ter o nome dele. Inclusive o prefeito ele não teve nem a responsabilidade de segurar 500 mil que ele arrumou, ele perdeu, né? Diz que vai ver se consegue, mas tudo bem. Mas eu quero dizer à senhora presidente que ter de pauta que próxima semana eu vou colocar um projeto de lei, vou pedir aos meus colegas vereadores que essa praça seja o nome Neném Borges. E sobre esse requerimento meu, tanto meu como dos colegas vereadores, eu quero dizer também à assessoria dessa casa que está na hora da gente cobrar, porque eu não vou encher aqui de requerimento e não ser atendido. Hoje nós passamos na cidade, é o mato cobrindo as ruas, as calçadas do povo, tem carrapateira, que está maior do que eu, tem rua, então isso não existe. Então eu quero, depois até da sessão, eu quero sentar com meus colegas vereadores, para nós, com a assessoria dessa casa, para nós ver um jeito de cobrar, de ser ouvido. Porque eu não vou aqui estar toda semana enchendo de requerimento e não vejo saindo do nada. No começo sentemos vereadores, nós sentamos e vamos dar 100 dias a ele para o mandato dele, para nós ver a situação, como é que vai ser, que o mandato que já era dele. Então nós demos 100 dias a ele. Até agora ele mostrou que ele diz que é o prefeito do amor, o prefeito que ama Campestre, eu não vejo que amor esse, que quem ama cuida. Ele não cuida nem dele. Porque um prefeito, eu vejo a situação, o pessoal essa semana procurando carro para ir para Natal, porque um deficiente sair numa van pela manhã para ser atendido de 11 horas do dia. Isso não existe. Enquanto ele está aí no Amarok, com o nosso dinheiro público, para cima e para baixo, que ele tem carro para andar. Então, se ele fosse o prefeito do amor, essa Amarokzinha que ele anda, ele botava para servir o povo. Não era para servir a ele, não. Servia a ele e a outras pessoas que do lado dele. Então não acho justo. Não acho justo isso. A zona rural, o prefeito do amor cortou bem pouquinho a terra, inclusive eu já não quero aqui falar de Paulinha, que é uma excelente pessoa. Inclusive ela já pegou agora a secretaria pela metade do caminho. Mas eu quero já pedir aqui em requerimento, eu quero solicitar mais uma vez os cortes de terra, onde foi cortado e aonde foi cortado e aonde não foi, para mim ter uma noção. Porque aonde eu ando, eu não vejo esses cortes. Então o prefeito do amor, ele não está querendo amor, não. Eu vejo aqui a situação que vocês todos sabem, Campestrense, que existia aqui duas Amarok. Essa Amarok, uma Amarok e um L200. Eu não sei onde existe esses carros. Esses carros não consertam, não tem oficina não, esses carros, não existe peça que resolve esses carros não, esses carros quebra, é descartável, joga fora. Como é que é isso? Enquanto isso, o povo está sofrendo. É exame, é remédio, e eu não vejo nada a resolver. Inclusive eu vou, nessa reunião, quero sentar com meus colegas vereadores para nós começar a visitar a secretaria, ver essa situação, porque está ficando difícil para o povo, está ficando difícil. Está ficando difícil, cada vez mais difícil. Semana passada eu me encontrei com ele, né? Conversei com ele. Ele disse que falou sobre a limpeza da rua. Ele disse que
não podia contratar porque já tinha o concurso público, mas todo dia, todo santo dia tem contratação, todo santo dia tem contratação. Eu não entendo por que não pode contratar e todo dia tem contratação e por que esse povo, por que não contrata as pessoas certas? Eu não entendo. Falei com ele a semana passada, tive com ele, almocei com ele, prefeito. Esses 5 vereadores, ele não está aqui para lhe prejudicar não, pelo contrário, nós não queremos 1 litro de gasolina seu, nós só queremos que você faça pelo povo. Semana passada, liguei para ele, e eu vou dizer aqui com as palavras que ele me disse. Liguei para ele, prefeito, estou precisando da assinatura para uma emenda de Ezequiel de 100 mil reais para a cesta básica para o Instituto Neném Borges. Eu preciso de uma assinatura do Conselho da Assistência Social. Ele me disse com essas palavras. Isso aí, Elton, não me ajuda em nada. Não me ajuda em nada. Pelo contrário, vai fazer política nas minhas costas. Então, quer dizer que você fazer um projeto desse para dar cesta básica à população não ajuda ele em nada, né? Não ajuda não, porque a feira dele está feita. Vereador Elton, queria só uma pequena parte. O próprio prefeito chegou a confirmar isso a você, que não ajudaria em nada. Não ajudava ele em nada isso aí. E esses 100 mil para São José do Campestre, em cesta básica para o povo carente, será que não é importante? Eu, assim, estou acreditando, vereador, porque é Vossa Excelência que está dizendo. Me parece uma brincadeira, um gestor falar umas palavras dessas. E uma emenda que vem para cesta básica uma cidade carente dessa, não serve para nada para ele, pelo amor de Deus. Aí dessa situação, a população de Campestre vai perder uma emenda dessa, porque nós não temos essa assinatura do Conselho, porque política, né? Mas a gente fica triste, porque isso não é ser humano. Então ele não é o prefeito do amor. Então eu quero deixar aqui meu apelo a todos vocês, colegas vereadores, principalmente vocês da situação, que vejam essa situação, porque essa emenda não é para beneficiar a mim, não é para beneficiar o Instituto Neném Borges, sim para beneficiar o povo. Então eu quero pedir a vocês essa situação, que veja que vai perder essa emenda. Também não estou aqui para cobrar de nenhum secretário, porque eu entendo a situação dele. Quando eu procuro eles, é a mesma conversa, Elton, nós tínhamos 40 funcionários, hoje só tem 20. E eu sei que a situação dele, nós hoje não temos condição de comprar um saco de cimento, nós não temos condição. Então não estou aqui para cobrar de nenhum secretário não, porque eu sei a situação que está. Eu quero cobrar dele, porque ele, quando ele sai discussando, ele disse a mim que ia ser o melhor prefeito em 10 anos. E até hoje eu estou procurando na minha mente qual ele vai ser esse prefeito dos 10 anos dele. Estou achando, eu acho que ele gosta de brincar comigo, só pode ser. Sobre essa situação de limpeza de rua, que é uma situação que está ficando difícil, os moradores das ruas cobrando a gente, eu acho que só vai ter uma situação, nós chamar ele, e eu e ele, nós ir limpar a rua, porque se ele disse que não pode contratar ninguém, e todo dia entrando gente, não sei que situação é essa não. Quero dar uma boa noite a todos vocês, e dizer a vocês que desistir nunca. A gente vai estar aqui para lutar pelo povo e que seja sempre, andar sempre com a verdade que vai longe. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Boa noite a todos, outra vez. Eu quero agradecer a presença dos vereadores presentes, o público, jurídico, Luiz Henrique. Pela senhora presidenta, eu vou querer uma fala, por gentileza. Boa noite, meus colegas edis. Quero dar uma boa noite ao público que nos assiste, público na rede social, pela internet. Quero já de antemão, senhora presidente, dizer que sou a favor dos requerimentos e tendo em vista que nosso regimento interno não permite, já foi pautado o projeto de lei e os vereadores votam sim ou não. Pronto, vota sim ou não. Tendo em vista que também que nós aprovamos também o ano passado com o nome do campo municipal de São José do Campestre, com o nome José Wilson Borges,
da Silva, da Costa. Então, já foi homenageado, né, que o campo é no nome de Nenê Borges, inclusive o nome do campo é Nenezão. Então, assim, o regimento interno não permite que a senhora tire ele, não foi pautado, já foi lido a matéria. Agora, se antes da senhora ler a matéria, aí a senhora não podia nem colocar em pauta. Ou então, pedir dos vereadores se colocarem em pauta ou não. Então foi pautado, o vereador vota sim ou não. Não foi pautado, foi só lido. Sim, mas foi lida a matéria para colocar em pauta. Né? Está em pauta. Para próximo. Não, mas está em pauta. Não, está em pauta. Está em pauta. Foi do tá em dia pauta. hoje, só foi requerimento. Está em pauta. Está em pauta, nós recebeu aqui, está em pauta. Eu estou com a fala, vereador, por gentileza. Eu quero ser educado e não quero travar embate com ninguém. Eu já disse que eu quero tirar meu mandato em paz, com todos os edis. Porém, se me atacar, eu vou atacar também. Se me atacar, eu vou atacar também. Tá certo? Então, está em pauta. Foi apresentada a pauta aqui. Inclusive, a senhora mandou um requerimento, mandou a matéria para nós pela secretária legislativa. Está aqui no WhatsApp. Mas eu disse o que estava em pauta hoje. Está aqui no WhatsApp, senhora vereadora, senhora presidente. Tinha que passar pelas comissões. Está aqui que a senhora mandou aqui. A senhora mandou a matéria do dia. Vereador Edu, me permite uma parte? Vou lhe apartear, mas só um momento. Eu quero que ela... Mas está aqui, ela mandou pelo WhatsApp, está aqui. Olha aqui, está aqui. No ofício. É preciso eu ler? Que está aqui no ofício, na ordem do dia? Não, né? Não. Então tá Todo certo. mundo tem ordem do dia? Eu peço que a senhora coloque, paute o projeto e os vereadores votam sim ou não. Como já tinha iniciado. Está aparteado. Está aparteado. Eu queria só para... Só uma parte para mim. Eu acho que está tendo assim, só para a gente, em termos de esclarecimento, está tendo uma divergência entre em pauta e foi apresentado. Eu acho que todos os projetos de leis que não esse, os outros, tanto a LDO como outro, foi apresentado. Mas não está em pauta para discussão. Eu entendi dessa maneira. Foi o que eu... E para entrar em pauta, primeiro tem que ser apresentado, como hoje, né? Aí foi apresentado, vai ser encaminhado a LDO para a assessoria contábil primeiro, né? Depois para a comissão especial, que vai ser os outros projetos, para depois a gente ir para a parte da discussão e para a votação, né? Vamos lá, a ordem do dia. Uma parte aí. O novo colega vereador Edu, obrigado pela parte. O nosso regimento da Casa, no artigo 128, diz lá que a retirada de proposição constante na ordem do dia dá-se-á. Por solicitação do seu autor, no caso a vereadora Célia pedia para retirar de pauta. Quando, no caso, se for para a comissão, ele não vai porque veio para aqui em caráter de urgência, já dispensa as comissões, está no projeto aí. Por isso que ele entrou em pauta, porque vem em caráter de urgência, não precisa de parecer de comissão, a gente sabe muito bem isso, está no regimento. Então, resumindo, só quem poderia requerer para tirar ele de pauta era a autora do projeto, está no nosso regimento. Ele está na casa, em caráter de urgência, no caso, dispensa essa formalidade das comissões. Então, está pautado, compete o plenário decidir sim ou não. Justamente. Então, assim, não vou voltar atrás nem retroagir com as falas de antes. A gente tem que usar os dois pesos e as duas medidas. Se tanto foi questionado o regimento interno, vamos usar o regimento interno. Eu peço a vocês. Aí peço à senhora presidenta que use o regimento interno. A senhora poderia ter lido o projeto antes e tivesse retirado de pauta logo, antes de entrar em discussão. Mas o projeto já entrou em discussão, aí a pedido de um vereador vai retirar de pauta. Não. Coloque em votação. Se o vereador votar, tudo bem. Se não quiser votar, não tem problema. Mas, colega, só para enriquecer a discussão, aqui nós falamos com relação ao campo de futebol. O nome desse campo estava previsto ser Mário Medeiros da Silva. E até nosso saudoso prefeito era vivo, e foi até sugestão, mas era consensual.
Bom, depois aqui na casa, a gente chegou a um consenso, até com a família do senhor Mário, para retirar o nome dele do campo e colocar o nome do saudoso prefeito Enem Borges. Assim foi feito, de forma consensual, e hoje o campo lá tem o nome do prefeito Enem Borges. Quanto aí a esse projeto de lei da vereadora Célia, eu acho que, pelas proporções que está sendo dado de homenagem à autoridade do município, eu não vejo nada demais e com certeza vamos ter muito mais obras e vamos colocar o nome das pessoas que já se foram e prestaram relevante serviço à cidade. Obrigado. Fernando, com relação até ao projeto de lei, e tínhamos 2 projetos de lei aqui na casa. Um de autoria do Poder Executivo e um de autoria da vereadora Ana Clara Borges. E se naquele momento tivesse colocado o projeto de lei de autoria do Poder Executivo, ele teria que ser votado, sim ou não. E não foi pautado. Não foi pautado justamente porque havia uma divergência. O vereador Elton tem consciência da matéria, que ele faz parte da mesa diretora, ele era para ter colocado o projeto de lei dele. E seria 2 projetos de lei pautados na noite de hoje. Aí caberia o Zé Diz votar em um ou em outro. Né? Com relação, senhora presidente, as falas dos vereadores, que já foi falado aí, a gente sabemos da dificuldade que está o município na questão de contratação de pessoal, até a Secretaria de Obra foi muito penalizada, saiu 30 pessoas, isso está causando um problema muito grande, né, na limpeza pública do nosso município. A população é ciente disso, os colegas vereadores também são cientes disso, mas creio que o prefeito está buscando a solução o mais breve possível para sanar esse problema na questão de limpeza pública. Foi citado também na questão de água e na questão dos cortes de terras. A gente teve uma baixa precipitação de chuva na nossa região, muito grande, que já foi citado e já falamos aqui dos cortes de terra. Deu para atender algumas comunidades e outras não. E nós rezando para Deus que chovesse para atender o pessoal ao máximo possível. E na questão de água, tem 2 carros-pipa colocando água na zona rural, inclusive atendendo demandas de vereadores especiais que pediram prioridade, e foi atendido. Então quer dizer que não está um caos total. Realmente, a gente tínhamos um volume muito grande de contratado no nosso município, com a decisão do Ministério Público, que o Ministério Público ganhou essa ação desde 2015, então entrou num bom senso com o Poder Executivo para liberar em torno de 400 e poucos contratados somente. Então, assim, por isso que a economia do município não está fluindo muito, devido a isso também, ao número de contratados no município. Nós sabemos que a renda maior do nosso município é o emprego na prefeitura. E às vezes não dá para atender todo mundo. Então, por isso que a economia está em passos lentos. E não é só aqui, é no Brasil todo, gente. É no Brasil todo. Com relação à emenda, que o vereador tanto questiona, eu disse ao prefeito, o senhor senta com o pessoal do conselho, ou então o conselho senta, e da mesma forma vai fiscalizar a emenda, né, de 100 mil, aí nós temos que ver se vem os 100 mil mesmo, se vão comprar as cestas básicas, com a emenda toda dos 100 mil, ou como é que vai ser. Eu fiscalizaria também. Eu fazia do mesmo jeito. Eu fiscalizaria. Se é 100 mil de emenda, vamos comprar 100 mil de cesta básica. Nota fiscal, fiscalizava quantas cestas básicas dava dos 100 mil, tudo direitinho organizado. Pronto. Para a gente ver.
ou se é 100 mil para pagar uma parte do lado de cesta básica, o resto eu faço politicagem também. Né? Senhora presidente, a minha fala nessa noite de hoje, eu peço que a senhora coloque o projeto em votação, né? Como obedece o nosso regimento interno. Eu disse e vou voltar a repetir, eu não quero briga com ninguém, nem desavença com ninguém. Aqui a gente está para fazer nosso papel e cobrar também, que essa bancada aqui da situação também cobra o prefeito. Se você achar que nós não cobra, nós cobra. Fernando todo dia está na prefeitura cobrando. Nós também estamos cobrando. Só que a coisa pública ela não funciona como uma mágica. Ela entra. Coisa pública ela entra. Tem um processo licitatório, tem dispensa, tem tudo. Então, essa é a minha fala nessa noite de hoje, senhora presidenta. E lhe agradeço pela sua atenção. Senhora presidente, só um minuto, por favor, que eu fui citado. Eu, como segundo líder da bancada da oposição, eu peço a meus colegas vereadores que esse projeto me acompanhe no voto. O meu voto é não. Eu quero já que e dizer a você, meu colega vereador Edu, que esse projeto veio para cá, ele veio apresentado, ele não veio para ser votado. Mas, já que você não quer ter ele de pauta para nós sentarmos depois e ver essa situação, eu peço a meus colegas vereadores da oposição que acompanhem meu voto. Está aqui. Está aqui. Ela... O projeto? O projeto está aí. Tem aí o projeto. Tem aí no... Não, mas tem a mensagem. Cadê a mensagem? Sim. Peço a presidência que encaminha a votação. Vai ser votado, no caso, 2 projetos de lei e 2 requerimentos, né? Só não LDO. Essa votação nominal de 1 em 1, né? Por favor. Presidente, eu quero, pela ordem, quero desejar uma boa noite a todos os meus colegas vereadores, ao público que veio hoje nos assistir, aqui especialmente a Adriana e a Edileide. Quero parabenizar vocês pelo trabalho de vocês, pela luta de vocês, a qual eu tenho acompanhado. Sei da importância do trabalho de vocês e, desde já, quero dizer a vocês que podem contar com o meu apoio para o que for preciso para essa associação, porque vocês tiram muitos jovens da rua e é muito importante que a gente tenha um olhar diferenciado para vocês, viu, meninas? Sim. E, na noite de hoje, eu queria deixar apenas uma simples mensagem. Faz 2 anos da morte do meu tio. Até hoje não se sabe ao que levou, de onde veio, de onde foi. Só se sabe quem executou, até que se prove o contrário na justiça. Mas é tanto do amor depois que ele morreu, é tanto do cuidado, e é tanta da gente que usa o nome dele, que eu queria que vocês deixassem uma vez na vida ele descansar. E não isso. A cada show, a cada teatro apresentado, é um choque para eles. E se muitos tivessem um pingo de respeito e consideração, deixava ele descansar em paz. Porque o muito que ele fez, eu tenho certeza, gratidão e amor, e sei que ele merece descansar em paz. Minhas palavras na noite de hoje é essa. E também, antes de dizer que eu não honro, que eu não homenageio, vereadores que já estão sentados nessa bancada sabem o que foi feito e como foi feito para chegar hoje o nome do campo ser o nome dele. Toda campestre sabe, é prova e testemunha, que eu só sosseguei quando o estádio da Rua da Paraíba se chama Prefeito José Ilson Borges da Costa, o Nenezão. Muito obrigado. Boa noite a todos. Quero saudar. Queria mais uma vez, presidente, como líder da oposição, pediria que tirasse não só o 01, projeto de lei, e o 02, pedido de vista desses 2 projetos. Para tirar? Estou pedindo para fazer um pedido de vista nos 2 projetos.
Senhora presidente, Sim, no nosso regimento da casa não cabe esse pedido de vista. Projeto de lei, estando em pauta aqui, se vota ou sim ou não. Não existe, não cabe no nosso regimento esse tipo de pedido de vista. O projeto está em pauta para votar, ou sim ou não. Se o regimento ele é muito vago, foi muito mal feito, se ele não é direto. Pô, então, presidente, o plenário é soberano. Bota no plenário para decidir. Está previsto no artigo 162 aqui. O pauta tem que votar. Só quem pode tirar de pauta é o autor do projeto. Está no regimento da casa. Vamos rasgar o regimento da casa? Aí eu não entendo, vereador Fernando, que um projeto é apresentado e votado e o autor nem presente está. Aí que fica bom. Tirar, está no regimento da casa. Será que um projeto de lei pode ser votado sem autor? Apresentado e votado? O regimento é vago, não fala. Não. O projeto foi apresentado, votado, pode ser sim. Quem está aqui ou não. Eu acho que não, mas cada um tem a ideia. Presidente, fique à vontade, a decisão é sua. Se quer botar para decidir, se quer tirar de pauta, se quer botar em votação, pode decidir. eu vou botar em votação e cada um tem suas decisões aí. Ok, pode botar. Eu não vou falar, mas deixa para a próxima. Eu vou botar o projeto de lei, o 01, o 02 e o 03. E os dois requerimentos. Eu peço que bote individualmente em votação. Tá. O projeto 01, Luciano. 01. Eu vou acompanhar o pedido da liderança de Elton e não tenho nada contra a vereadora Dona Dulce, mas é só para ver quem decide as coisas num parlamento é a maioria. O Elton, eu estou com a sua decisão. Valéria. Não. Elton. Não. Monique. Não. Fernando Cruz. Sim. Edu. Vereador, antes de proferir meu voto, eu gostaria, eu sou admirador e sou fã do vereador Luciano. Eu gosto muito dele. Tenho um grande respeito por ele. Mas, para você ver o tamanho da arrogância também, o tanto que ele fala de arrogância. Para você ver o tanto que ele fala de arrogância. E meu voto é sim, viu, senhora presidente? E para ver o tanto de arrogância da forma que ele se expressou. E o meu é sim. Empatou. Mas Vossa Excelência pode retificar o voto, sem problema nenhum. Não, ela já votou. Ela votou. Ela votou. Peraí. Ela votou. Rapaz, continua. O vereador disse que eu sou arrogante, mas a minoria que é arrogante quer mandar, na maioria. Não é mandar. Regimento votou isso onde? Ela se expressou. Ela votou, empatou. Não. Eu voto não. Bagunça. Minha nossa. Pelo amor de Deus. Projeto 02, Luciano. Sim. Valéria. Fazer o quê? Elton. Sim. Monique. Sim. Ana. Edu. Senhora presidente, vai ficar na história São José do Campestre, viu? Como é que pode? A senhora votou sim no projeto de lei, ao mesmo tempo aí votou atrás. Orientação jurídica também, de novo, doutor Lisique. Eu gosto muito do senhor, tem um grande apreço. Eu vou dar meu voto, proferir meu voto, vou fazer o comentário. Vou proferir meu voto, mas vou fazer o comentário. E mais uma vez, doutor, o senhor está interferindo nos trabalhos da casa. Deixe que a presidente vote. Vote. Seu voto? Sim. Fernando. Vou fazer como vai o teu fontoura. Não me catou que não. Sim. Márcia. Sim. Projeto 03.
03. Requerimento, né? É requerimento. É projeto. É o projeto 03. Ah, bagunça. Pode. Só Deus na cara. Luciano? Sim. Valéria? Elton? Sim. Monique? Sim. Ana? Eu queria constar aqui. O voto. Vota. Vai votar. Não vai interferir. Ninguém está interferindo aqui. Vocês vão bagunçar, viu? Nós vamos bagunçar. Já estão querendo soar uma vainha já. O vereador vai bagunçar? Nós vamos bagunçar. Porque a vereadora não está sabendo conduzir os trabalhos da casa. A presidente. Já está começando a soar de novo. Eu não entendo não, pela maioria. Você quer que eu entenda o quê? Você quer que eu lhe entenda e você não quer me Você vai entender? bagunçar? Na próxima sessão eu vou trazer um advogado para sentar aqui comigo. Pode trazer. Dois advogados. Pode trazer. Dois. Traga mais. Presidente, por favor, contenha o público. Controle o público, senhora presidente. É seu papel. Seu papel é esse. Conduzir os trabalhos da casa. Criando problema é você. Não, eu não estou criando problema. Mais uma vez o público está interferindo nos trabalhos da casa. Seu voto. Meu voto é sim, quero que deixe registrado em ata aí, que mais uma vez a assessoria jurídica não é, resumindo, a assessoria jurídica da casa não é uma assessoria sua, específica sua. É a assessoria da casa, de todos os vereadores. Mais uma vez está interferindo nos trabalhos da casa. Fernando. Tá certo? O voto, Fernando. Projeto de lei é o 03, é? 03. Sim. Márcia, sim. Votado com unidade. Agora vem o requerimento. Presidente, pode botar os dois requerimentos Pode juntos também? sim. Requerimento 014 e o requerimento 015. Nominal, né? Coloca nominal, já está tudo nominal. Sim. Luciano. Valéria. Sim. Elton. Sim. Monique. Sim. Ana. Ana Clara, sim. Edu. Sim. Fernando. Excelência, antes de votar, eu queria só um pequeno comentário. Olha, nós já comentamos aqui na casa que os nobres colegas vereadores precisam se ater ao regimento da casa. O regimento da casa é nossa Constituição aqui, vai definir nossas ações aqui do plenário, nosso comportamento, nossa autoridade de apresentar projeto, requerimento, prerrogativa de fiscalizar, enfim, todo esse arcabouço que nos dá o regimento. E essas discussões, às vezes, acontecem por falta de conhecimento, porque se um projeto de lei está pautado aqui, ele só pode ser retirado quando o autor pedir para retirar. E se a presidente achar que não deve retirar, coloca para o plenário decidir. Aí, então, pelo um simples fato de não se ater ao regimento, cria um tumulto, uma situação que não é para ser criada aqui. Mas, Fernando, eu queria só dizer assim, como você está falando, eu vou só dizer aqui que eu também estou errado, nós estamos em votação, se é fazer o certo, você não pode estar falando desse assunto. Eu comuniquei a presidente que ia comentar meu voto. Você pode comentar o voto do requerimento. Sim, o voto está dentro do regimento. Está discutindo aqui o voto de matéria que está em pauta. Isso. Senhor presidente, sim, o requerimento. É os dois requerimentos? É só os um? dois requerimentos. Sim, é todos os dois requerimentos. E Márcia, sim. Ao 014, 015. Aprovado todos com unanimidade. E não tendo mais nada a declarar, encerro a sessão. Para no próximo dia 8 de maio, próxima sessão. Dia 1º. Pessoal, todos vocês, obrigado pela audiência de sempre. O canal Chico Liz fica por aqui. E até dia 8
dia 8 de maio, na próxima sessão ordinária.